Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Gostaria de convidar para compor a mesa o presidente da Codeplan, senhor Júlio Miragaia, o secretário de Estado extraordinário da Copa 2014, doutor Francisco Cláudio Monteiro, o secretário de Estado de Esporte do DF, Júlio César Ribeiro, e o secretário de Estado de Turismo, Luiz Otávio Rocha Neves. Para abrir os trabalhos, convido o excelentíssimo secretário da Copa, Francisco Cláudio Monteiro. Bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los. Nós vamos ter hoje, na divulgação dessa pesquisa, instrumentos fundamentais, tanto para a gestão da nossa arena, quanto para aqueles que poderão se servir disso, no intuito de transformar o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, como destino dos eventos, com a certeza de sucesso, êxito na questão do público. Mas a figura principal hoje é o nosso amigo Júlio, que vai, apresentando a pesquisa, ajudar a instrumentalizar as ações do próprio governo no desenvolvimento do esporte e na ocupação desse espaço. Então, Júlio, você com a palavra. Bom dia, obrigado, Cláudio, meu xará aqui, Júlio, Tavinho, meus cumprimentos. A Codeplan, ela, a partir de 2001, ela começou a realizar a pesquisa distrital por amostra de domicílios, que faz uma radiografia dos domicílios das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, do ponto de vista socioeconômico, e também deliberou por realizá-la a cada 2 anos, né? Como uma forma de propiciar subsídios ao governo para o seu planejamento governamental, e mais que para o governo, né? Para toda a sociedade, para as entidades empresariais, para as universidades, a PIDAD. Nessa versão, fizemos em 2011, já divulgada. Na versão para 2013, nós resolvemos inovar, né? Várias questões foram introduzidas, questões referentes ao turismo, né? Conversamos com o Tavinho, né? E foi contemplado, entre outras, mas algumas manifestações culturais da sociedade brasiliense, né? Por quê? Brasília é uma sociedade relativamente nova, comparativamente, né, a outras aqui das capitais, pouco mais de meio século. E ainda, né, quase metade, 47% da nossa população é constituída de imigrantes, né? Então, é normal que esses migrantes tragam, né, as suas características, né, culturais dos estados de origem. Então, resolvemos colocar algumas questões, por exemplo, né, o gosto musical, né? Esses migrantes que vêm do Nordeste, né, eles aqui mantêm a preferência pelo forró. Íamos até introduzir também gastronomia, mas aí o questionário estava muito grande, a gente cortou, mas colocamos uma questão em relação às preferências para o time de futebol, né? Lembrando que essa é uma questão, inclusive, né, que já foi objeto, eu representei durante o tempo o Ministério da Integração, quando eu estava lá, quando o IBGE faz a discussão dos questionários, né, que aplica nos censos, e essa discussão já foi colocada no próprio, para o IBGE, de fazer essa apuração, porque todos sabem que é uma apuração que vários institutos, né, realizam. Eu estou até com um aqui de uma consultoria paranaense, a Pluriconsultoria, de se inserir no censo como uma forma de captar essa manifestação mais que, né, ampla e reconhecida da população brasileira, que é o futebol. Então, introduzimos essa questão. Temos até agora realizadas 6 regiões administrativas, um resultado parcial, algumas grandes, né, Samambaia, Gama, Planaltina. Então, elas representam 30% do total. Não é um resultado ainda totalizado, mas em função desse momento especial que Brasília, né, vive, com a inauguração, né, do estádio nacional, com a proximidade da realização do jogo inaugural da Copa das Confederações,
a gente achou que já tinha, né, um terço da pesquisa é um número representativo, né, dificilmente vão sofrer grandes alterações, então a gente achou interessante revelar esses dados, né, da preferência da torcida. E, particularmente, né, e como a gente está falando de Codeplan, e é uma empresa não só de informação, mas com um pezinho, né, na economia, a gente também observou uma questão interessante, que é o potencial econômico de utilização desse estádio, né? Aqui todos sabem, e a pesquisa revela isso, que não é, né, que a larga preferência dos brasilienses não é pelos clubes locais, é pelos clubes de dimensão nacional, em particular do Rio de São Paulo. E, então, que do ponto de vista do aproveitamento do campeonato interno, né, do campeonato brasiliense, as possibilidades de ter uma utilização plena do estádio para eventos futebolísticos fica muito limitada, né? E procura, então, mostrar o potencial que existe para a utilização, né, em jogos de times nacionais de grande expressão, né? Então, e que revela que tem um grande, eu já tive ontem apresentando aqui para o Cláudio, tem um grande potencial, e eu acho que o que está aqui tanto no Correio Brasiliense de hoje, quanto no Jornal de Brasília, né, ou seja, filas para compra de ingressos, né, nesse primeiro jogo que vai ter de clubes, né, que é o Flamengo e Santos, mostra, né, esse imenso potencial que tem para a realização, né, de jogos com os clubes de grande dimensão nacional aqui em Brasília. Não foi aqui no Estádio Nacional, mas recentemente teve um clube também do Rio de Janeiro realizando um jogo aqui, foi o Botafogo, né, com o Sobradinho? Com o Sobradinho, lá no Estádio do Gama, e lotou o Estádio do Gama, né? Então, isso aí também, né, e com certeza, se tivesse aqui no Estádio, né, Nacional, também teria um público, né, provavelmente muito superior. Então, também essa demonstração desse potencial econômico, né, potencial, e associando isso ao fato do Distrito Federal ter a renda per capita mais elevada do Brasil, é um elemento importante, né? Todos sabem que o nosso PIB per capita é o dobro da segunda unidade da federação, que é São Paulo. É simplesmente o dobro, né? Então, efetivamente, esse potencial ele existe, né? E a pesquisa procura demonstrar isso. Deixa eu ficar aqui em pé um pouquinho. Júlio, gostaria de convidá-lo, os nossos secretários, para ocuparem os lugares novamente, para poder acompanhar a apresentação. Tem como apagar essa primeira fileira, não? Tem não, né? Fica meio claro. Tem? Tá ótimo. Então, vamos lá. Pode ir, Mauro, por favor. Isso que eu já falei, né? O momento marcante que a gente está vivendo nesse momento. A inauguração do estádio depois de amanhã e o jogo de abertura em 15 de junho, né? O jogo entre Brasil e Japão. Então, em razão desses eventos, a Codeplan decidiu apresentar os resultados parciais, né, dessa pesquisa. Pode ir. Os dados apurados pela pesquisa distrital por amostra de domicílio, né, do Distrito Federal 2013, né, como eu disse, fizemos já em 2011, mas não tínhamos essa questão colocada. A amostra é muito elevada, são 24.892 domicílios, ou seja, ela é representativa para as 31 regiões, e foram inseridas 2 perguntas nesse quesito. Qual o time de futebol nacional de sua preferência e qual o time de futebol local de sua preferência? Já falei ali também, né? O objetivo é caracterizar melhor a identidade do brasiliense, né? Pode ir. Como é que foi feita a seleção, né? O time de futebol nacional. Primeiro critério, os 20 clubes que disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2012, né? Porque quando fechamos o questionário ainda não tinha encerrado, né, a série de acesso, e outros 10 clubes de reconhecido apelo popular. Por exemplo, Fortaleza, que está na 3ª divisão, não sei, Santa Cruz, né, vários clubes que não estão na 1ª divisão, mas que têm um grande apelo popular, particularmente do Nordeste. Para o time de futebol local, os 14 clubes que disputaram a 1ª divisão do Campeonato Brasiliense de 2012. Pode ir lá, Mauro. Bom, essa torcida pelos clubes de futebol nacional, né, a pesquisa ela apura
mil moradores. Isso equivale a 30% da população estimada para 2013, aqui em Brasília, de 2.700.000 e quebradinho. Esse percentual que não declara torcer para nenhum dos times, 42%, ele está um pouquinho acima da média nacional, né? Tem até uma pesquisa dessa Pluri que mostra que esse percentual é em 30%, 35%. É normal que Brasília seja um pouco maior, porque aqui não tem nenhum clube de expressão nacional. E é importante também desmistificar, né, isso, Cláudio? Porque o pessoal costuma dizer assim, Brasil tem a Copa de 70, 90 milhões em ação, agora vai ser 200 milhões em ação. Não, não é, tá certo? Tem uma parcela grande da população, bebezinho, né, uma parcela grande de mulheres, né, mesmo de homens que não se interessam por futebol, né? Embora sejamos o país do futebol, mas tem... De qualquer forma, você tem 60%, né, que declaram torcer para times nacionais. Nesse contingente de 489 mil pessoas, a gente observa aqui no DF uma fortíssima concentração, né, em 10 clubes, 97,65%. Né? Eles envolvem os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 4 grandes de São Paulo e os 2 de Minas Gerais, embora esses 2 de Minas um pouco abaixo. Pode ir. Sendo que muito forte no Rio. 74% dos que declaram torcer para time, né, daqueles 30 selecionados, né, torce para time do Rio de Janeiro, os 4 grandes. Quase 21% para o time de São Paulo, pouco menos de 3% para Minas Gerais. Esse é um dado impressionante. Para os demais estados, pouco mais de 2%. Aí envolve os clubes do Sul, né, Grêmio Internacional, Curitiba, os clubes do Nordeste, do Centro-Oeste, Goiás. Isso é impressionante porque, como eu disse, 47% da população do DF é migrante e o restante é filhos de imigrante, filhos, alguma já um pouco de netos. Seria de se esperar que tivesse uma presença maior dos clubes nordestinos, sulistas, mas não tem, nesse retrato das 6. É importante também destacar que, no caso dos clubes do Sul, a Codeplan ela faz umas relações entre o estado de origem da pessoa e a renda. Os migrantes aqui que vêm da região sul, quase a totalidade deles são de renda mais elevada, quase a totalidade. Né? Nessas regiões, Samambaia, Recanto das Emas, a gente vê um percentual quase traço de imigrante do sul, tá certo? Então é normal que as torcidas do sul tenham pequena participação aqui, né? Vai crescer quando entrar plano piloto, quando entrar Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, né? Deve aumentar substancialmente, como também de alguns clubes, né? A gente vê que esse percentual representa, né, as 6 regiões, são 6 regiões na nossa classificação de baixa renda. A Codeplan divide alta renda, média alta, média baixa e baixa. As 6 são de baixa renda, né? Então isso tem que ser levado em conta. Pode ir em frente. Aqui está o quadro, né, por cada uma dessas 6 RAs, estão ali, Recanto das Emas, Samambaia, Brarlândia, Gama, Santa Maria e Planaltina, né, a totalização, né, 74% Rio, 21% São Paulo, e por aí vai. Pode ir. Aqui está uma divisão dos 10 principais clubes. Aí se observa uma esmagadora maioria que torce pelo Flamengo, 52,14%, com esse detalhe, né, expressão dessas 6 RAs. Para meu desespero, que sou vascaíno, tem que anunciar o Vasco mais uma vez como vice, né, mas faz parte do ofício, né? E o pior não é isso, o Vasco foi vice aqui e foi vice nas 6 regiões pesquisadas, né? Então, São Paulo em terceiro com 7,59, Corinthians com 6,97, o Palmeiras, que antes de Planaltina estava em sexto, agora Planaltina, ele ultrapassa o Botafogo com 5,12, Botafogo quase 5%, Fluminense, né, também ali quase 5%, depois cai bastante, né, Cruzeiro pouco menos de 2%, Santos, que tem uma torcida também um pouco mais de melhor renda, né, então também tende a subir um pouco, e o Atlético Mineiro com um pouco mais de 1%. Aí está a distribuição, né, para todas as regiões. Inclusive, o pessoal estava comentando lá na Codeplan, né, que essa é a maior comprovação de que a pesquisa da Codeplan não é manipulada, né, porque eu tenho que admitir aqui que a torcida do Flamengo tem essa vantagem, realmente é dureza. Vamos lá. Torcida pelos clubes de futebol local. Comprova aquilo que o senso comum já demonstra, né?
91% praticamente declara que não tem torcida para time local, né? Apenas 9% torce para um dos 14 clubes. Gama e Brasiliense com quase 80%, né? Também é aquilo que a gente já percebe. O Gama um pouco na frente, porque tem que levar isso em conta. Já foi realizada a pesquisa no Gama, né? Tende a equilibrar. O Botafogo do DF em terceiro e os demais clubes um pouco mais de 10%. Pode ir. Vocês vão observar ali, ó, na quinta coluna, o Gama aparece com 20 mil torcedores e o Brasiliense com 850 no Gama. Tá certo? Então, quando entrar Taguatinga, por exemplo, né, isso aí equilibra. Pode ir. Vamos lá à questão do potencial do impacto econômico, né? Primeiro, existe uma imensa massa de torcedores, constatamos, de clubes de outros estados do Brasil, em particular do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Ou seja, não adianta aqui marcar Ceilândia e Lusiânia que não vai encher o Estádio Nacional, tá certo? Isso aí a gente está, né, ciente disso. E temos um grande e moderno estádio em Brasília, com capacidade para 71 mil torcedores. Ou seja, isso representa uma excepcional oportunidade para atrair para a capital da República grandes espetáculos futebolísticos, além dos espetáculos, né, de outra natureza, como show musical, né, eventos religiosos, tem toda uma gama, né? A gente sabe que o estádio é uma arena, né, multiuso, né, mas mesmo o futebol local não representando, né, digamos assim, uma alternativa, pelo menos por enquanto, pode ser que os nossos clubes, até com o estádio, eles, né, melhorem o seu desempenho e voltem à primeira divisão, por exemplo, mas hoje é difícil, né? Mas, de qualquer forma, para clubes, em particular de São Paulo, Rio e um pouco de Minas, tem um grande mercado. E a gente fez um exercício, né, a CBF divulgou a tabela do Brasileiro, e até a 10ª rodada, tem 18 jogos envolvendo clubes cariocas que ainda não têm seu locais de realização definido. Por quê? Né, é mando de campo do time do Rio, só que o Maracanã agora ele abre para o jogo Brasil-Inglaterra, né, o amistoso, aí depois ele fecha para os retoques, tá certo? O Engenhão está fechado por conta do problema lá na estrutura, não é isso, Gerson? Vai reabrir algum dia lá? E São Januário também vai ficar fora de uso, porque vai ser cedido para, eu acho que é a Itália que vai fazer seus treinos lá para a Copa. Ou seja, os 3 principais campos do Rio estão cedidos e os times estão mandando, ou teriam que mandar jogo, Macaé, Volta Redonda, que para um campeonato carioca até a briga, mas para um campeonato brasileiro são estádios acanhados, com capacidade para 8, 10, 12 mil pessoas, né? Pode ir. Então, vou apresentar na sequência uma tabela, né, que mostra o potencial, né, total para esses jogos aqui. Lembrando, né, mais uma vez, que esse potencial foi feito com base numa extrapolação, uma projeção, né, considerando a total da população do Distrito Federal e a manutenção dos atuais percentuais dos clubes, o que eles apresentam hoje, tá certo? Com, né, esses percentuais, eles podem e devem apresentar alteração significativa na finalização. Como eu me referi, o Grêmio aparece com 0,5%, tá certo? Mas o Grêmio deve superar, né, bastante esse percentual quando começarmos a apurar algumas regiões de mais alta renda. O mesmo vale para o Internacional, o mesmo vale, né, para o Coritiba, outros clubes, o próprio Santos, né, dessa condição. Pode ir. Então, está aqui, né? Temos, na verdade, né, um jogo desses 19 já está garantido, que é o Flamengo e Santos. Ali, número estimado de torcedores no DF. Mantida essa proporção atual de 52%, né, o Flamengo tem uma torcida aqui no DF de 850 mil pessoas, torcedores, né? Mantida essa percentual do Santos, né, de pouco mais de 1%, teria 25 mil. Tende a subir um pouco, né? Como também viu, Reinaldo, o Flamengo vai baixar um pouquinho a bola, tá? Não vai ficar naquilo ali, não. Mas, né, como seria um exercício de futurologia tentar fazer isso, a gente, né, projeta o que é a situação atual. Né? Mas o importante é isso, né? Mostrar que um jogo dessa natureza envolve aqui, né, o interesse de 875 mil pessoas, tá certo? Não à toa a gente vê ali, né, que mesmo com o preço do ingresso bem acima da média nacional, estava até conversando com o Cláudio, a expectativa dele é que o estádio enche. E a gente está vendo mesmo que tem fila, isso e aquilo.
o que levaria a um resultado excepcional, que seria o recorde nacional de renda, né, conforme a matéria que o Correio Brasiliense está trazendo hoje. Ninguém pensaria, né, que em Brasília pudesse ter um jogo que ultrapassaria a renda do Brasil e Argentina que teve na eliminatória da Copa. Então, é expressão dessa grande presença de torcedores, né, de clubes de outros estados, em particular do Rio de Janeiro e de São Paulo aqui, e também o efeito renda, não podemos esquecer isso. A renda elevada de Brasília, né, ajuda. Se esse estádio tivesse construído em Xique-Xique, na Bahia, com certeza poderia ter muito flamenguista lá, muito vascaíno, muito são paulino, que não lotaria o estádio porque a renda é baixa. Então, a renda aqui ajuda, né, a ter um resultado positivo. Então, alguns jogos têm um grande potencial, outros um pouco menor. Você pega ali o segundo, Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense tem uma torcida importante, mas o Atlético tem pouca expressão aqui, né? Então, seria um jogo que mobilizaria basicamente a torcida do Fluminense. Fluminense lota aí, Cláudio, se botar o jogo aqui? Você garante? Mas ali mostra que todos, né, todos os jogos aqui envolvidos, claro que não vai, né, eu acho que o Fluminense, viu, Cláudio, eu acho que o Fluminense tende a subir, inclusive, esse percentual quando entrar essas regiões, né, de mais alta renda. Então, é um jogo que mobiliza 100 mil pessoas, né, e aí, né, tem um potencial efetivo para ocupação. E alguns jogos, normalmente os jogos que envolvem o Flamengo ou os clássicos cariocas têm um apelo maior. Pode passar, Mauro? A esse potencial de público existente no DF, a população nossa, estimada para 2013, é 2.750.000, deve ser acrescentado a população residente na área metropolitana, inclusive a Codeplan está pesquisando na área metropolitana, né, que são um pouco mais de 1 milhão de habitantes. O eixo Goiânia-Anápolis, né, é muito próximo, então são 2.700.000 ali na área metropolitana de Goiânia e na aglomeração de Anápolis, que com certeza, tendo espetáculos de qualidade aqui, se sentiriam atraídos, e o restante da região geoeconômica de Brasília, envolvendo aqui o noroeste de Minas, Unaí, Paracatu, né, mesmo aqui o sul de Goiás, que também, né, é uma área, na verdade, temos aqui 8 milhões de pessoas, né, seria o público total, potencial para eventos esportivos aqui. Como falei, os jogos de maior potencial, todos com a participação do Flamengo, né, e os clássicos cariocas, com, né, por exemplo, um jogo Vasco-Flamengo aqui poderia, né, envolveria aí mais de 1 milhão de interessados. Pode ir em frente? Fechou. Obrigado, gente. Por favor, secretários. Eu gostaria de deixar a palavra aberta aos secretários que quiserem fazer algum comentário e depois a gente passaria para a pergunta da imprensa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Parabéns, Júlio, Cláudio, Júlio César, secretário de Esporte. Mas, Júlio, parabéns pela essa pesquisa, isso mostra o potencial que Brasília tem para esses eventos esportivos. Nós já imaginávamos que o número seria mais ou menos esse, imaginávamos, até por conhecimento da cidade, que Brasília tem um grande potencial com esses times, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessas imaginações e nessas convicções que eu, como brasiliense, tenho, que essa arena multiuso, esse estádio nacional, será um grande palco para o Brasil. É um estádio realmente nacional, onde teremos grandes eventos esportivos, com jogos de futebol e outras modalidades que podem acontecer aqui, e também para eventos culturais, eventos religiosos, enfim. Dia 18, sábado agora, será um grande marco nessa cidade, porque estaremos inaugurando um novo conceito de turismo na cidade, de novo conceito de desenvolvimento econômico para Brasília. Bom dia. Bom, deseja se manifestar? Só parabenizar o Júlio, né, também pela excelente pesquisa, cumprimentar o Cláudio Monteiro, Tavinho, e com certeza, né, não só o dia 18, como também agora, aliás, dia 18 vai ser um grande dia, um grande marco, que teremos aí a abertura, né, do nosso estádio, com esse jogo também do Candangão, depois do Flamengo, e com certeza
na Copa das Confederações. Só fiquei triste que o meu Corinthians ficou em 4º lugar na pesquisa, mas tudo bem. Também perdeu ontem, não teve jeito, né? É complicado. Então tá bom, parabéns, tá, Júlio? Olha, bom, a pesquisa é extremamente séria, só que nós estamos lidando com um elemento extra-pesquisa, que é a questão paixão. É lógico que eu vejo aqui um sorriso de orelha a orelha dos flamenguistas, porque estima-se que tem mais de 500 mil de torcedores no Distrito Federal, que é algo significativo, mas nós acreditamos que quando tivermos na pesquisa já os dados do plano piloto, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Lago Norte, Lago Sul, o Guará, certamente esses elementos tenderão a mudar. Esse é o dado da paixão na pesquisa, não a pesquisa. Mas o que é significativo é que é lógico que as pessoas, a primeira movimentação, a primeira motivação é torcer para o time e fazer com que ele possa estar no estádio. Mas a segunda motivação é ver um espetáculo. E todos os clubes da primeira divisão tendem a dar um grande espetáculo. Então, independente de torcida, as pessoas que gostam de futebol tenderiam a estar ocupando esses espaços. Se nós temos um contingente de 8 milhões de pessoas que poderiam ter acesso a isso, estimando-se que o número significativo, 1% desse número de pessoas que poderiam vir a um espetáculo, é superior à capacidade da nossa arena. Então, mostra que, dependendo do espetáculo, se ele for bem colocado, e, acima de tudo, que as pessoas se sintam seguras em sair de casa, porque estádio de futebol, hoje em dia, na concepção máxima de estádio, não se mantém com renda de futebol. Então, por quê? A TV a cabo, a transmissão aberta e as facilidades para, no interior das próprias casas, as pessoas gozarem de um conforto para assistir esse espetáculo, cria um grande desafio. O desafio de você ter uma arena multiuso em que você possa gerar uma ideia de um teatro, onde o grande espetáculo esteja acontecendo bem próximo de quem está assistindo. Que essa interação entre público e evento possa se traduzir com um elevado grau de emoção, com total segurança. As novas arenas retiram algumas condições, que eram alambrados, fosso e distância entre o torcedor e onde se desenvolvia o espetáculo, aproximando essa pessoa ou esse espectador daquele local onde está se desenvolvendo a grande partida. E o desafio maior é gerar esse conforto, gerar essa segurança, gerar essa comodidade para que as pessoas possam estar nesses locais. Isso é o desafio do Distrito Federal, é o desafio das arenas novas que estão sendo inauguradas, e nós, com certeza, saberemos mostrar, a partir da inauguração, que estamos inaugurando, aí uma redundância, mas inaugurando um novo momento na ocupação desses espaços. O governo do Distrito Federal já está com uma campanha na mídia, mostrando os direitos do torcedor. E o primeiro direito é estar na sua cadeira numerada. Este local, quando você comprou o ingresso, esse espaço lhe pertence para assistir aquele jogo. Então, você não deve abrir mão do seu espaço, deve ir para aquele numerado e ali exercer o seu direito. E a outra manifestação nessa campanha é mostrar que essa cidade, que tem um alto grau de civilidade, que fez exemplos em duas áreas, como a faixa de pedestre, onde o aceno do braço, a mão, faz com que o motorista respeite o pedestre, uma cidade em que zero de buzina, onde a sociedade compartilha com esse sentimento de não ser uma cidade em que se acione a buzina do carro. Nós vamos também inaugurar um outro grande exemplo,
o exemplo de civilidade total no assistir um espetáculo e participar desse espetáculo. Então, vamos ter essa manifestação já na inauguração, um jogo entre Brasília e Brasiliense. Certamente iremos repetir esse exemplo de civilidade no jogo Santos e Flamengo, e isso será uma constante no exercício e no uso da arena no Distrito Federal. Então, nós temos público, temos renda per capita, temos o desejo da sociedade em estar usufruindo desses espetáculos e temos total segurança e a contrapartida disso do público, que é uma civilidade máxima. Então, sei que aqui nós temos todos os elementos e todos os ingredientes para poder ter um grande espetáculo, grandes públicos e a tranquilidade total. Então, Júlio, obrigado pela ajuda, obrigado por essas informações, elas certamente servirão a todos nós, independente da paixão. Quero assegurar que o meu Fluminense lota 2 vezes a arena, porque não dá para jogar o time titular contra o time reserva, mas jogando o titular com qualquer outro time, Chama o Fluminense da Bahia. nós, pode ser, já é, o Fluminense de Feira de Santana já é uma grande inspiração, nasceu da inspiração do Fluminense. Para os sorridentes flamenguistas, que são oriundos de uma dissidência de dentro do Fluminense, é um exemplo, está vendo? Como dissidência pode crescer. Mas, olha, muito obrigado. Você deseja, Tavinho, fazer um anúncio? É verdade. Nesse dado que o Júlio colocou, quer dizer, uma região com 8 milhões de habitantes, ou seja, somando com a região próxima de Brasília, essa questão é ter o espetáculo é o grande atrativo. Basta que analisemos que nos espetáculos nacionais, grandes eventos nacionais, uma parcela significativa dos brasilienses se deslocam da sua cidade e vão até Rio, São Paulo, Belo Horizonte ou ao sul do país para assistir esses grandes espetáculos. E estima-se que nesses espetáculos 30% das pessoas que lá estão são de brasilienses. É lógico que o inverso também pode ser verdade, é que as pessoas, dependendo do espetáculo, se ele tiver todo o conjunto de atração, as pessoas irão se deslocar para Brasília, e é isso o que nós queremos, porque na realidade, ter a inauguração dessa arena, vou plagiar o governador que diz que nós vamos ter até futebol na arena, mas a ideia é que tenhamos um instrumento de desenvolvimento econômico. O nosso desafio é mudar uma regra estabelecida no Distrito Federal, que você tem uma lotação do setor hoteleiro de terça a quinta. Nós precisamos incrementar o setor de serviços da cidade, para que essa ocupação ocorra sexta, sábado, domingo e segunda. Certamente, com o poder aquisitivo que tem a nossa população, com essa renda per capita extraordinária, criando eventos, atraindo, através desses eventos, público para o Distrito Federal, nós estaremos ocupando todo o setor de serviços, o setor hoteleiro, o setor gastronômico, bares, restaurantes. São 52 atividades que estarão sendo movimentadas exatamente nisso. Em última análise, eu traduzindo isso, significa que numa cidade com um território extremamente limitado, com oportunidades até reduzidas de desenvolvimento, gerar emprego e renda nesse setor, que é um setor limpo, que não agride o meio ambiente, que é um setor que faz com que impostos circulem com esse consumo, nós estaremos gerando emprego e renda, oportunidade para o empresariado e oportunidade para os nossos jovens, para o mercado de trabalho. Então, esse é o nosso desafio, mas acima de desafio, é a certeza que estamos focados para chegar a esse objetivo, atingi-lo num curto espaço de tempo. Então, Júlio, muito obrigado. Obrigado ao Tavinho, obrigado ao nosso secretário de Esporte, que se soma nesse desafio de encontrar alternativas. A cidade tem tido eventos dos mais diversos. A prova que nós criamos uma cultura já no basquete, essa ocupação, você assiste um jogo de basquete, como teve na final 20 mil pessoas
dentro do ginásio e não tínhamos 20 mil do lado de fora porque tinham a certeza que não poderiam entrar. Então, precisamos gerar oportunidades, movimentar as diversas práticas esportivas e fazer com que as pessoas se sintam num ambiente seguro, tranquilo, onde elas possam sair de suas residências e participar do evento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio e são as oportunidades que nós vamos gerar. Ter aqui um grande jogo de basquete é um desafio, porque se quebrarmos agora uma renda de público, queremos quebrar uma renda de receita, né? Quer dizer, esse recorde da Receita Nacional, queremos também quebrar alguns paradigmas aqui, mudando esse paradigma, fazendo com que tenhamos um público extraordinário no basquete, um público extraordinário no vôlei, que nos espetáculos também tenhamos esse público em condições de apresentar a cidade. E lembremos que, quando você faz um grande evento, ele é noticiado Brasil afora, gerando orgulho aos brasilienses, e é também noticiado fora do país. Com o processo de concessão da arena, num processo internacional, na licitação internacional, certamente nós estaremos sendo inseridos no circuito de grandes eventos internacionais. Além de atrair público, o nome da cidade vai estar circulando o mundo afora. Então, muito obrigado, Júlio, por contribuir com essa pesquisa para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. E obrigado a todos pela presença. Alguma pergunta da imprensa para os nossos... Eu acho que a pesquisa mostra que nós temos hoje algumas coisas que estão faltando. Quer dizer, se o público não consegue a renda, você viu que a renda de público no Campeonato Carioca foi, em alguns eventos, pouco mais de 1.000, mas na grande maioria menos de 1.000 espectadores. Nós temos condições de fazer com que a cidade, com esses dados, seja um ponto de atração dos próprios clubes. Quer dizer, nós hoje temos instrumentos para convidá-los e mostrar qual é a perspectiva. O futebol, com todo o espetáculo, é feito também de renda. E aqui, os clubes que vierem terão a certeza dessa renda. Então, nós vamos estar propiciando isso aos clubes. Além desse evento da Libertadores, existe também, em relação ao Fluminense, no dia 7 de julho, um Fluminense Botafogo que ainda está sem data, e nós estaríamos somando a terceira torcida, né, com a quarta, nos colocando aí nisso, e seria um grande evento extraordinário. Você tem um Botafogo e Fluminense aqui, nós vamos ter, tanto na nossa arena quanto nos demais locais, um grande atrativo de público. Então, eu acho que o nosso desafio é apresentar as oportunidades aos clubes. Se você mostrar que você tem um bom local, dotado de todas as condições, excelência em condições, e a partir desses jogos, tenho certeza que todos os atletas sentirão vontade de pisar no gramado aqui do Mané Garrincha. E um outro dado que vai ficar comprovado: a capacidade de interferência do público na emoção desse espetáculo. Espero que vocês sonhem comigo, quando em determinado momento suspendermos o hino nacional e a torcida continuar cantando. Vamos ver qual é a capacidade de interferência desse público na emoção do artista, daquele que vai ali estar desenvolvendo o espetáculo. A estimativa e a perspectiva é que a interferência aqui seja maior do que na Bombonera. Então, os japoneses sentirão isso no dia 15 de junho. E eu acho que os demais clubes e os atletas também sentirão vontade de pisar nesse gramado. Então, teremos aí todos os elementos que irão influenciar em decisões futuras dos clubes. Você tem uma grande arena, você tem um espetáculo
em condições de qualquer clube realizar a sua atividade. O profissional do esporte vai encontrar aqui todos os meios, todas as acomodações adequadas, uma cidade com total segurança, um público que deseja participar do evento, ou seja, nós temos todos os ingredientes para mostrar aos demais clubes que jogar em Brasília é um grande negócio. É um grande negócio do ponto de vista econômico, é um grande negócio do ponto de vista das condições para se exercer o futebol, e é um grande negócio para quem está jogando ser aplaudido na sua arte. E essa é a relação que nós vamos ter no Distrito Federal. Cláudio, deixa eu fazer. Eu acho que tem uma grande vantagem que ela, de alguma forma, ela fica camuflada. Se a gente observar, essa baixa média de público, em particular nos jogos, tanto dos times do Rio, nos jogos do Rio, quanto em São Paulo, decorre, a meu juízo, de dois fatores. O primeiro, há uma certa saturação, tá certo? O pessoal vê todo momento ali, a turma de Volta Redonda está saturada, porque os jogos estão sendo mandados lá, então o público de Volta Redonda deixou de ser novidade. Tem lá o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Então, não à toa, né, quando o Botafogo veio aqui no Gama, né, lotou o Gama, 20 mil pessoas. O Flamengo ontem lá, quando for jogar em Juiz de Fora, sabiamente, vou jogar em Juiz de Fora, né, tinha quase lá 30 mil pessoas, porque é uma novidade, tá certo? É uma novidade. Se fosse ali no Engenhão, Flamengo e Campinense, ia ter 2 mil pagantes, tá certo? Como foi o Botafogo quando jogou de volta com o Sobradinho, tinha 1.200 torcedores. Então, essa questão da novidade ela é fundamental. E aqui é uma novidade, né? A vinda de um grande clube aqui é uma coisa que não é todo momento que acontece, né? Então, esse é um fator importante. O segundo é a questão que o Cláudio já colocou. Nos grandes centros, né, você tem, e aí não tem como fugir disso, você tem esse fenômeno das torcidas organizadas, que, de alguma forma, afugenta também o público. Né? Determinados jogos, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, entre torcidas rivais, o torcedor comum, ele foge. Ele não vai, ele opta por ficar em casa, não ficar em casa, porque corre risco de vida. Recentemente teve uma morte lá no jogo entre Ceará e Fortaleza, morreram 2 torcedores, briga de torcida, toda hora tem isso, né? Lá em São Paulo, Minas, nos grandes centros. E aqui, como essa questão, né, não está contaminado, aqui, né, ou em Juiz de Fora, ou isso, então, o público, como um todo, é agradável acontecendo. Então, eu acho que esses 2 fatores, né, fugir um pouco desse movimento de que acaba sendo afugentando o público, e a questão da novidade, são 2 fatores que favorecem Brasília, tá certo? Ou seja, eu não tenho a menor dúvida, né, que qualquer um desses jogos que estavam colocados aqui, qualquer um deles, né, a gente, se não for a lotação máxima, é público para 40, 50 mil pessoas. Não tenho a menor dúvida disso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade grande, né, para Brasília. E um aspecto que eu acho que tem que ser considerado é que a gente vê, né, muitas vezes, Brasília é tida como uma cidade que tem poucas oportunidades de lazer, né, assim, em termos de espetáculos, né. Espero que agora mude, inclusive, mas ela não está, como é que se fala? No grande circuito dos shows, né? Ela não participa. Tem um grupo de cidades aqui no Brasil, né, onde vem um determinado grande cantor internacional, então ele sabe onde vai Porto Alegre, São Paulo, Rio e tal. Eu acho que Brasília tem tudo para entrar nesse circuito, então, por conta, né, desse grande potencial de renda, repito, né, porque isso é um elemento decisivo, e por conta, né, desse anseio, né, de ter acesso aos grandes espetáculos. Né? E agora as instalações, né? E com as instalações, e tendo agora instalações, né, as mais modernas, né, e de primeiro mundo. Como é que é? O estádio mais ecológico, é que vocês falam? Mais sustentável, né, do Brasil ou do mundo? Olha, número 1 em selo de sustentabilidade será número 1. Pode ser que se faça outro igual, mas outro igual ao Catar, mas lá será o outro. Então é isso, eu acho que é importante destacar esses aspectos, e acho que isso é garantia, né, de casa cheia, cada um dos grandes espetáculos que forem marcados aqui. Júlio, essa pesquisa já foi feita em todas as regiões? Não, como eu disse, ela foi feita em 6 regiões, né? Não tínhamos a intenção de antecipar o dado parcial,
antecipamos em função do momento que está vivendo, tá? Essa questão da Copa, a inauguração do estádio, mas ela foi feita em 6 regiões, com exceção de Uberlândia, que é menorzinha, 5 grandes regiões. Então, essas 6, elas representam quase um terço, 31% de toda a população de Brasília, né? Elas estão sendo realizadas, até o final do ano a gente vai ter a totalização. A cada pesquisa a gente divulga o resultado daquela região. 31. Todas elas. Então, por exemplo, Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, essa ordem pode ser alterada, está aí no texto. Essa ordem pode ser alterada. A meu juízo, eu acho que ela não deve sofrer grandes alterações, tá certo? Por quê? Porque normalmente uma pesquisa, quando você tem o extrato de 30%, ela é representativa, tá certo? Agora, onde você tem proximidade... Não, o Fluminense, com certeza, não estou falando isso aqui porque sou amigo do Cláudio, não, mas o Fluminense vai subir, Cláudio. Vai subir por quê? Muito já não sei. Não, mas é porque tem uma relação, e aí tem uma relação, vários fatores. Quando a gente analisa religião, por exemplo, se a gente for ver, né, quando a gente vê religião, evangélicos, eles têm uma participação maior em região de baixa renda, tá? Então, se você vê uma região como o Lago Norte, os evangélicos representam alguma coisa em torno de 15%, 16% da população. Você vai na estrutural, Santa Maria, chega a 35%, 40%. Né? E é tiro e queda, e repete em todas as pesquisas, você faz uma correlação direta entre renda e religião, né? Não, sem religião, você vai ter onde tem a renda mais elevada. À medida que você vai caindo a renda, né, os sem religião reduzem. Então, essa lógica acontece para a escolaridade, né? Pesquisa tem isso, você tem uma correlação muito forte em várias das variáveis. No caso do futebol, normalmente os clubes de maior apelo popular, né, eles tendem, né, a estar exatamente em regiões de mais baixa renda, né? Por isso que eu estava brincando com o Reinaldo, dizendo que esse percentual do Flamengo tende a cair. Só que não poderíamos projetar, tá certo? Essa tendência de queda, ele vai ficar em primeiro lugar, não tem dúvida, e vai ganhar nas regiões mais ricas também, né? Mais ricas também. Agora, em termos de percentual, ele perde espaço. E aí, os times dos estados do Sul, né, o Santos, que tem uma torcida um pouquinho mais elitizada, o Fluminense, né, o Botafogo, em algumas regiões também, com grande influência do Rio de Janeiro, né, tende, né, a ter um desempenho maior. Então, a única certeza que o Flamengo vai terminar... Eu garanto, eu posso quase garantir que o Flamengo deve vencer em todas as regiões, né? E para meu desespero, eu espero que o Vasco não seja vice em todas, né? Que aí eu queria... eu vou até torcer para o Vasco ficar lá embaixo, em alguma região. Analisando a pesquisa, bem lembrada aqui pelo Tavinho, se nós pegarmos para esse jogo que eu falei do dia 7, que está ainda com a tabela aberta, 7 de julho, Fluminense e Botafogo daria um percentual de 165 mil. 165 mil torcedores só nessas 6 regiões. O que a projeção deve. Mas isso aí já é algumas vezes a nossa lotação. Quase 3 vezes. E é lógico que com a tendência de crescimento daqueles que são apreciadores da bela arte, nós estamos falando do atual campeão brasileiro. Então, certamente todos querem ver. Agora, tem um dado que é fundamental, que são aqueles que se declaram não torcedores. As pessoas podem dizer, não, então essas pessoas não querem ir a um espetáculo, não têm vinculação. Não, não é verdade. Esses não declarantes de torcer para o time A, B ou C, nós podemos ler como pessoas que podem estar no estádio de acordo com o espetáculo. Então, é um público quase de 40% da população do Distrito Federal que vai estar independente do time se for um bom espetáculo. E é esses também que nós queremos atrair, mostrar que, com condições, com segurança, com um espetáculo bem trabalhado, com total educação, nós podemos trazer essas pessoas. E, quiçá, até levá-las a torcer
com intensidade para os clubes de suas cidades. Porque um diferencial para fazer o crescimento no Distrito Federal do Esporte, nós temos que lembrar que nós estamos com uma cidade com 54 anos de vida. Isso é extremamente diminuto em relação a grandes centros como Rio e São Paulo, cidades seculares. Levamos em consideração a origem do futebol, que ou foi o time do bairro que teve ascensão, ou foi o time da fábrica, a tendência aqui é que tenhamos o crescimento dos times das cidades. Então, quando se diz que Brasília tem pouca expressão, essa pouca expressão é proporcional ao seu tempo de vida. Nós somos uma cidade ainda engatinhando. Então, certamente, quando atingirmos a uma maturidade, pelo menos de um século, certamente nós teremos uma realidade muito, mas muito diferente. E eu espero que nos próximos 4, 5 anos já tenhamos 2 ou 3 times na primeira divisão. E aí, esse avanço... Não é. Brasília avança a cada ano 10, 15 anos em relação ao resto do país. Você pega por dado populacional, você, em alguns lugares, leva 70, 100 anos para fazer uma cidade com 200 mil habitantes. Uberlândia, para chegar a esse patamar, foi décadas. Você consegue isso no Distrito Federal com a velocidade de 2, 3 anos. Veja quanto tempo tem a Samambaia, o nível populacional. Veja as cidades recém-criadas, qual o patamar populacional delas. Isso ocorre aqui numa fração extraordinária. Da mesma forma que as cidades crescem, podemos acreditar e afirmar que a questão cultural também se desenvolve da mesma forma. Então, nós avançamos a passos largos. E o sucesso é ter bons exemplos a ser seguido. Se tivermos grandes espetáculos, certamente formaremos mais torcedores. Formando mais torcedores, também teremos a paixão pelos clubes da cidade. E clube, torcedor, é esse somatório da receita. Receita, investimento no clube, fazendo com que ele possa atingir outros patamares no esporte. Obrigado, Júlio. Deixa eu só fazer um comentário. Essa questão que você tocou, o espetáculo é fundamental. Aí a questão do público não está só vinculado à paixão. Está vinculado à paixão, é óbvio, mas está ao espetáculo. Se marcássemos aqui no Estádio Nacional um jogo entre o Bayern de Munique e o Barcelona, eu não tenho a menor dúvida que ia esgotar uma semana antes, entendeu? Da realização do evento. Por quê? Tem torcedor do Bayern? Não. O pessoal tem simpatia pelo Barcelona e tal, mas é o espetáculo, é a oportunidade de ver um espetáculo, né? Pois é. E lota o ginásio, né? Então, acho que essa questão do espetáculo, né, ela é uma... E aí, eu acho que, né, essa questão que o Cláudio colocou da cultura, né, da gente ter um espetáculo, assim, na hora de entrar no estádio, sair, do comportamento, é fundamental para que a gente possa, ao realçar essa marca de civilidade, né, termos garantias de que as pessoas podem, com tranquilidade, né, para o estádio, para assistir a um jogo de futebol, um evento musical, ou coisa do gênero. Eu queria aqui aproveitar, viu, Tavinho, e já que a gente está falando e associando a questão do esporte e futebol à economia, e essa questão, né, de Brasília, o Cláudio colocou, né, a questão a rede hoteleira aqui, 100% de ocupação de terça a quinta, e depois ela cai. Eu queria destacar, acho que foi anteontem, saiu um resultado, no Valor Econômico publicou um resultado, Brasília hoje já é a terceira cidade em eventos, né, só perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro, né, subiu vários degraus, eventos nacionais, né. Então, acho que isso aí é fundamental, eu acho que a utilização do estádio, eu acho que vai facilitar muito isso, né, mas eu acho que está de parabéns aí pelo esforço lá na secretaria, né, muito bacana ver essa ascensão de Brasília, porque vem exatamente, né, ocupar uma coluna, né, que é essa característica de Brasília, né, de ser um local... Brasília não tem praia, né, e tal, então, tradicionalmente, a ocupação na rede hoteleira e nos serviços em geral era muito baixa, né, nos finais de semana, e eu acho que é exatamente por aí, é a atração de grandes eventos internacionais, nacionais, a realização de grandes espetáculos, né, como a gente agora vai poder ter no Estádio Nacional de Brasília, né? E aí eu acho que, né, só tende a melhorar o impacto econômico para a cidade, né? Queria destacar esse aspecto. Mais. Mais alguma questão?
Bom, agradeço a presença de todos, obrigada ao secretário, está encerrada a coletiva.